Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora da Escada, Rogai por nós. Hoje nós queremos dar prosseguimento às meditações da Semana Santa, contemplando os mistérios das dores de Nossa Senhora. Todos os homens nascem e choram. Nos primeiros instantes após o seu nascimento, eles já derramam as suas primeiras lágrimas neste mundo, neste vale de lágrimas. E se não choram, devem ser levados ao choro, para que seus pulmões possam ter o seu primeiro contato com o ar desta terra. Todos devem chorar. Depois que crescem, também choram muitas vezes, de medo, de susto, de dor, de tédio, de amor. Devem, portanto, aprender a padecer e a suportar todos os males que sobrevêm cada dia. No entanto, seria muitíssimo mais infeliz o homem que soubesse os males futuros que ainda o aguardam. Por isso, Deus, usando da sua infinita misericórdia para conosco, nos oculta as cruzes que ainda estão por vir. Porém, hoje, eu gostaria de narrar a história de uma mulher a quem Deus não permitiu que as coisas acontecessem desse modo. Ela, ao contrário de todos os homens, deveria sofrer continuamente e ter sempre diante dos seus olhos as penas que a esperavam. O nome dessa mulher é Maria. Maria, que se tinha feito mãe fazia poucos dias, chegava ao templo de Jerusalém para apresentar o seu menino, conforme uma prescrição da lei judaica que dizia: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Ao entrar no templo, ela se depara com um velho chamado Simeão. Muitos o chamavam profeta, porque ele vivia falando de Deus e com Deus. Ele aguardava a realização de uma promessa que lhe tinha sido feita por Deus. O Espírito Santo lhe tinha dito que ele não morreria sem ter visto o Messias esperado, o grande Messias que traria paz a Israel. Conduzido pelo mesmo Espírito Santo, ao avistar aquele menino gracioso reclinado nos braços cuidadosos de Maria, sentiu grande gozo espiritual, deu um salto e o chamou de salvação dos povos, de luz das nações, de glória de Israel. Maria se alegrou muito por ver o seu filho chamado por esses nomes. Que mãe não gosta de ouvir elogiarem o seu filho? Porém, aquele velho profeta teve de acrescentar as seguintes palavras dirigidas àquela bendita mãe: este menino será sinal de contradição. Nesse momento, toda a alegria daquela mãe se transformou em tristeza. O meu filho seria objeto de disputa, seria matéria de discussão, de inimizade, de conflitos entre os homens. Mas ele não seria a salvação dos povos? Que tipo de nação recusaria a sua própria salvação? Não seria ele a luz das nações? Quem poderia preferir andar nas trevas quando pudesse andar em meio à luz?
Eu ouso responder à senhora, minha mãe. Nós, os pecadores, nós preferimos as trevas à luz. Nós preferimos a escravidão à libertação. Nós rejeitamos o Emanuel, o Deus conosco. Nós o preferimos pregado numa cruz, fora do alcance da nossa vista, lá no Monte Calvário, ao longe. Nós? Como assim nós? Eu não, pensam alguns. Porém, afirma o apóstolo São João, que se dizemos que não temos pecado, somos mentirosos, e a palavra de Jesus não está em nós. Quem peca, entrega ao Senhor a crucifixão, e nós pecamos. Nós escolhemos o pecado. O Senhor crucificado. Isso já seria motivo suficiente para impor a esta tão boa mãe a maior das dores. A dor de ver um filho humilhado, desprezado e morto numa cruz. Mas ainda não era tudo. Deus ainda quis que ela sofresse essa dor tão terrível de modo ininterrupto. Os sofrimentos de ver um Deus crucificado nela eram permanentes, contínuos, constantes. Mas o seu Deus é o seu Filho. O Senhor quis que no dia da apresentação ela conhecesse as penas que o seu divino Filho haveria de sofrer. Por quê? Revela Nossa Senhora Santa Brígida. O motivo é que, para que toda vez que ela vestisse uma túnica no seu filho, ela pensasse que um dia a arrancariam violentamente para crucificá-lo. Para que cada vez que ela contemplasse as mãos e os pés do menino Jesus, visse neles os cravos que os haveriam de transpassar. Para que quando lhe desse de beber, pensasse no vinagre e no fel que lhe haveriam de oferecer. Para que ao envolvê-lo em faixas, antevisse as cordas da sua prisão. Para que quando o visse dormindo calmamente, se lembrasse da morte e sepultura que o esperava. Vamos consolar essa tão boa mãe, oferecendo a ela as nossas pequenas cruzes diárias, as nossas contradições cotidianas, as nossas aflições e problemas são nada diante dos seus sofrimentos. Se comparados àquelas dores terríveis que Nossa Senhora guardava em seu coração desde o dia da apresentação do seu filho, que não se apresentavam em um instante ou em outro, como acontece com as nossas dores, mas que a atormentavam continuamente. As nossas dores não são nada. Não vamos perder essas oportunidades, esses pequenos tesouros que se nos apresentam dia a dia, murmurando ou blasfemando contra Deus. Não façamos isso. Vamos guardar esses tesouros no baú dos sacrifícios de Jesus. Vamos entregá-los a Nossa Senhora, porque ela soube guardá-los muito bem em seu coração. Ela guardava todas as coisas e as meditava em seu coração. Vamos oferecer as nossas cruzes a Nossa Senhora. Vamos oferecer tudo a Jesus pela salvação das nossas almas, por meio das mãos de Maria. No entanto, as dores de Maria estão só começando. Herodes, o rei de Israel, tão logo ouviu os sábios do Oriente dizerem que o Messias esperado, o verdadeiro rei de Israel, acabava de nascer em Belém, da Judeia, se amedronta, se entorpece e passa a alimentar em seu íntimo uma fúria satânica. Como alguém ousa se proclamar rei em meu lugar? Como alguém pode cogitar tomar o meu posto, roubar o meu poder? Pensava ele. E então toma uma terrível decisão. Devem morrer todos os meninos de 2 anos para baixo, nos diz a Escritura.
O Senhor Deus, porém, nunca abandona os seus eleitos. Nunca. Ele envia então um anjo que aparece em sonhos a José com uma estranha ordem. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E então, em espírito de total obediência e submissão, a Sagrada Família parte imediatamente, sem demora, rumo a essa terra desconhecida. Sem preparativos, partiram para uma longa jornada, que até mesmo os viajantes mais experientes temiam. 30 dias caminhando, expostos à chuva, ao frio e à solidão. Maria era uma menina, tinha apenas 15 anos, era delicada e não estava acostumada a essas viagens tão longas. Deus, em outras palavras, tinha dito a Maria: foge dos teus parentes, foge dos teus amigos, dos teus conhecidos, vai para longe da tua cultura, da tua terra natal, da tua religião, do teu templo. Vai e fica no Egito, terra desconhecida e terra adoradora de falsos deuses. E fica lá por cerca de 7 anos como estrangeira, como peregrina. Muitas vezes os planos de Deus nos parecem incompreensíveis, estranhos, complicados, dolorosos. Parecem que eles quebram as nossas expectativas e planos. E isso nos assusta. Eles fogem à regra, à nossa regra. Muitos hoje experimentam pela primeira vez em suas vidas a triste condição de peregrinos. Assim como Jesus, Maria e José também o experimentaram no Egito. Não podem reunir-se com seus amigos, com seus parentes, devem ficar em casa isolados e nem mesmo à casa de Deus podem se dirigir, pois as igrejas estão fechadas. Muitos de nós vão passar uma Páscoa completamente diferente daquela que podiam imaginar, e isso nos causa muita dor. Porém, assim como a fuga de Maria e José representou a salvação da Sagrada Família, a salvação do menino Jesus, assim como essa fuga foi o modo pelo qual Deus os livrou das mãos dos seus inimigos, daqueles que os queriam matar, assim também essa nossa fuga temporária do convívio social representa para nós a nossa salvação. De um modo misterioso e admirável, por meio dessa pandemia, Deus nos está salvando. Deus nos está livrando das mãos dos nossos inimigos. Deus está nos presenteando com uma nova oportunidade do recomeço. Vamos nos alegrar, sim, vamos nos alegrar, porque sabemos que o retorno ao Templo de Jerusalém acontecerá. E assim como diz a palavra de Deus, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Nós voltaremos cantando jubilosos, que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. O templo, porém, motivo de alegria para nós, não é um lugar imune a qualquer tipo de sofrimento. Não é um lugar repleto de alegrias sem tristezas. É precisamente nele, no templo, que se dá a quarta dor de Maria. Jesus se perde no templo por 3 dias. Uma pessoa cega de nascença pouco sente a privação da luz do dia. Já que ele nunca a conheceu, não vive se lamentando pelo fato de não possuí-la. Os cegos de nascença aprendem a lidar com essa privação desde cedo e chegam a levar à perfeição muitas tarefas que inicialmente poderiam lhes parecer impossíveis. No entanto, a situação de quem já teve a vista, gozou da luz e um dia se vê privado dela é completamente diferente. Como é doloroso e angustiante, como é dramática essa situação.
se você quiser provar um pouco dessa aflição, feche os seus olhos e tenta realizar as atividades cotidianas mais fundamentais, mais básicas, mais simples. E você perceberá como é aflitivo essa experiência. O mesmo pode ser aplicado às almas que conhecem a Deus e às almas que não o conheceram. Aquelas que estão espiritualmente cegas por causa do pó das coisas deste mundo, pouco sentem pelo fato de não o encontrarem. Elas ajuntam pecados sobre pecados, sem nenhuma advertência. Cometem pecados mortais como quem troca uma peça de roupa. Expulsam a graça santificante de suas almas com a desculpa de que amanhã eu me confesso, sem problemas. Eu peco e me confesso depois. Que loucura! Que loucura! O amanhã não nos pertence. Nenhum de nós pode garantir que desfrutará o amanhã. Muitos são os que dormem e não acordam no outro dia. Por isso a Sagrada Escritura nos diz: vigiai. No entanto, aquelas almas que já foram iluminadas pela luz sobrenatural de Deus, aquelas almas que gozaram do amor e da presença maravilhosa de Jesus, aquelas almas que tiveram uma experiência concreta e profunda com Deus e se veem em algum momento privadas dele, elas sofrem amargamente. Como elas se angustiam, como sentem uma dor profunda e inconsolável. Não admitem perder a graça de Deus nem por um só instante. Preferem perder a sua própria vida que perder a Deus, vida da sua alma. E assim testemunha o exemplo luminoso de tantos mártires, homens e mulheres, que expuseram seu corpo a chamas, sua carne ao flagelo dos carrascos e dos algozes e preferiram desprezar tudo e todos a ofender a Deus. Como deve ter sofrido então Maria ao se ver privada da doce presença de Jesus? Como deve ter sido dolorosa para Maria essa terceira espada de dor? A ela que estava acostumada à contínua presença de Deus, do seu divino Filho, e que agora o perde em Jerusalém. E dele se vê longe durante 3 longos dias. Meu Jesus não aparece, e eu não sei mais o que fazer para o encontrar. Aonde eu irei sem o meu tesouro? A alma de Maria poderia afirmar, assim como Davi no Salmo 41. Minhas lágrimas foram para mim o pão, dia e noite. Enquanto se me diz todos os dias, onde está o teu Deus? Vulgato Orígenes diz que Maria sofreu mais na perda do seu Jesus do que qualquer outro mártir nas aflições da sua morte. Quão longos foram esses dias para Maria, em que nada a podia consolar. Nós também, por vezes, padecemos dessa ausência de Deus. Ele parece que não está aqui. Eu não consigo encontrá-lo. Se ele está comigo, deve estar escondido. Aparentemente não fala e não faz nada. Vamos olhar para Maria e nos consolar. Ela também padeceu essas mesmas aflições, mas não desanimou, porque sabia onde deveria encontrá-lo, no templo. Nós também precisamos procurá-lo no templo de nossas almas, lá no centro, no fundo delas, pela oração e pela meditação da sua palavra. Vamos pedir que ela nos ensine a fazer isso. Igualmente, nos dê horror ao pecado mortal, verdadeira repulsa daquilo que nos afasta de Jesus. Que ela nos ensine a procurar Jesus, que nunca se ausenta, mas que por vezes está oculto no nosso templo, no templo da nossa alma, muito ocupado
não em aparecer aos nossos olhos, não em fazer shows e espetáculos a nós, mas em realizar silenciosamente em nossas vidas a obra do seu Pai. Agora, passado já algum tempo, vemos Jesus, não mais como um menino, nem mesmo como um jovenzinho. Já cresceu e chegou à maturidade. Manifestou a muitos homens o Evangelho de Deus por meio da sua pregação. Ele passou a vida fazendo bem, curando os enfermos, recuperando a vista aos cegos, libertando os cativos, expulsando os demônios. E como recompensa, como paga de tudo isso, os homens resolveram lhe dar um presente, uma morte cruel. Nós, homens, oferecemos a Jesus como recompensa de todo o seu amor uma pesada cruz. Tão pesada era essa cruz que levou Jesus a cair pelo menos 3 vezes no Calvário. Nesse momento, nós queremos nos colocar na via crucis, no caminho pelo qual Jesus está carregando a sua cruz até o Calvário. Nós estamos ali. Voltemos os nossos olhares agora para a Virgem Maria, que não admite afastar-se de Jesus nem mesmo por alguns breves instantes. Os seus olhos estavam inundados de lágrimas, pois notavam que breve era o tempo que restava ao seu filho. Um suor frio cobria todo o seu corpo, causado pelo terror do doloroso espetáculo que estava prestes a acontecer. João e Maria partem em busca de um encontro mais próximo com o divino sofredor. No caminho, os rastros de sangue testemunham a passagem de Jesus, e eles vão seguindo essa terrível trilha, até que vêm a Jesus. Ele acabava de se levantar da sua primeira queda. Então, Maria e Jesus protagonizam uma amorosa troca de olhares. Com imenso amor, Maria olha para Jesus e Jesus olha para Maria. Além dessa troca de olhares, acontece também uma troca de corações. Maria assume o coração de Jesus e Jesus o de Maria. São Lourenço, contemplando esse encontro de Jesus e Maria, coloca nos lábios de Jesus as seguintes palavras: Ó minha mãe, não venhas comigo. Aonde vais? Aonde pretendes ir? Se me acompanhares, serás atormentada pelo meu suplício, e eu pelo teu suplício. No entanto, as mães são teimosas. A amorosa mãe nunca abandonaria o seu Jesus, e ela o segue bem de perto. De sua parte, estaria até mesmo disposta a ser crucificada junto com ele. Assim como Maria foi ao encontro de Jesus em sua via dolorosa, ela também vem ao nosso encontro na nossa via dolorosa. Assim como ela olhou para Jesus, ela também olha para cada um de nós. Assim como ela se importou com os sofrimentos de Jesus, ela também se importa com os nossos sofrimentos. A nossa vida nessa terra se parece muitas vezes com uma via dolorosa. Quantas situações difíceis, quantas dores, quantos dilemas, quantas decepções. Ninguém escapa dessas coisas. E muitas vezes parece que nós somos especialmente castigados por Deus. Nós dizemos: por que isso acontece comigo? E justamente comigo. Porque logo eu, para padecer essa dor, essa situação, esse acontecimento, por que eu? Parece que tudo está contra mim. Nesses momentos,
nós devemos olhar para Maria. A Santa Mãe de Deus, a mais privilegiada das criaturas, a mais amada das criaturas, a mais perfeita das criaturas abaixo da humanidade santíssima de Jesus, não foi poupada de nenhum sofrimento. Muito pelo contrário, por mais amar, mais ela sofreu. Nos momentos difíceis, não devemos pensar que nós somos especialmente castigados com dores. Deus envia suas cruzes aos que Ele mais ama. Ouçamos, nesses momentos difíceis, o conselho do grande São Bernardo. Se os ventos das tentações se levantarem, se te chocares contra os rochedos das tribulações, olha para Maria. Nos perigos, nas angústias, na dúvida, pensa em Maria, invoca Maria. Esses nossos pensamentos agora são interrompidos por um brado alto como um trovão. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus morre na cruz. Quanto silêncio se faz ouvir naquele instante. Parece que toda a natureza se cala e presencia a morte do seu Criador. E agora descem Jesus da cruz para entregá-lo à sua mãe. Ó Virgem Maria, a Senhora deu ao mundo com tanto amor o seu amado Filho, e olha como nós o entregamos a Ti. Maria recebe o corpo do seu Filho, já sem vida. Suas mãos, que a tantos abençoaram, já não se podem mover mais. Os seus olhos, que a todos olhavam com misericórdia, já não podem se abrir. Sua sagrada face, que a tantos encantou, agora se encontra coroada de espinhos e coberta de escarros. Já não há uma só parte do seu corpo que não esteja coberta de feridas. Com que amor Maria não terá abraçado o cadáver do seu filho? Como ela não o terá apertado junto ao seu peito, lembrando outros tempos, quando podia recliná-lo em seus braços e enchê-lo de cairinhos? Quão grande dor lhe feriu o coração. Senhora, precisamos continuar. O cadáver de Jesus já começa a se esfriar. Meu Deus, essa face desfigurada já não se parece em quase nada àquela face jovem, limpa e pura, que tantas vezes eu enchi de beijos e afagos, pensa a Virgem Maria. Uma mãe que presencia os sofrimentos e a morte de um filho, sem dúvida, padece com ele todas as suas dores. Mas quando o vê prestes a ser sepultado, o pensamento de deixá-lo para nunca mais voltar a vê-lo causa uma dor tão grande que excede todas as outras dores. É uma dor como que definitiva. É natural que um filho sepulte a sua mãe, e não que uma mãe sepulte o seu filho. A mãe foi feita para presenciar a ação do sopro da vida que se dá em seu ventre. Ela foi feita para gerar. Ela foi feita para contemplar o primeiro suspiro do seu filho, mal saído da sua barriga, no instante do seu nascimento, e não o último, no momento da sua morte. As mães não foram feitas para isso. O filho é que deve cavar a sepultura da sua mãe, e não a mãe a do seu filho. É exatamente por isso
que o Santo Evangelho diz que foram José de Arimateia e Nicodemos, discípulos de Jesus, que procuravam obter junto a Pilatos um sepulcro para o seu mestre. Maria não cuidava disso. Ela era mãe. As lágrimas de tristeza escorriam pela sua face e não permitiam que ela apartasse de si o único pensamento que a envolvia completamente: Jesus. Jesus e Jesus. Porém, se nós olharmos atentamente para aqueles dois homens, José e Nicodemos, nós veremos que, sem perceberem, eles estavam obedecendo a uma lei que rege a vida neste mundo. Estavam preparando uma sepultura para a sua mãe, a Virgem Maria. Sim, aqueles bons filhos estavam preparando o sepulcro não só de Jesus, mas o sepulcro da sua mãe, Maria. A bem-aventurada Virgem Maria assim o revelou a Santa Brígida. Na sepultura do seu filho estavam sepultados dois corações, o de Jesus e o meu. Isso porque o filho é o coração da mãe, é a sua alma, é o seu tesouro, o seu tudo. E dizem as Sagradas Escrituras que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O coração de Maria estava, naquele momento, no sepulcro, velando o corpo de Jesus. Agora, nos cabe uma pergunta. E onde está o nosso coração agora? Onde ele está? Aquilo que nos move é o nosso tesouro. É o alvo para o qual todas as nossas ações apontam. É o nosso fim último. O que é que te move? Os prazeres? São eles que te põem em movimento o desejo de prazer? Então sinto dizer, você passará como eles. Os bens materiais deste mundo, as riquezas, o dinheiro é que te move? Então, você perecerá, será comido pelas traças, assim como eles. Ou seria então a vanglória, o desejo de ser exaltado, de ser elevado pelos homens, de conquistar altos cargos, altos postos, é isso que te move? Então você será desfeito como eles. Você irá passar como eles, que vêm e vão durante a vida, tal como folhas levadas pelo vento. Um dia uma pessoa está no alto, no outro, ele está no fundo do abismo. Por que não procuramos imitar Maria e fazemos de Jesus nosso único tesouro? Agora, ele se encontra num sepulcro, mas amanhã ele reviverá. Ele se vestirá com a sua realeza e te fará entrar num reino que não terá fim. Ele vencerá a morte, a corrupção, a miséria e vestirá esse corpo perecível de incorruptibilidade. Basta esperar até amanhã. O sepulcro é passageiro. Façamos como Maria. Olha para a face dela, que agora chora. Olha para a imagem da Virgem Dolorosa. Contempla o seu olhar repassado pela dor. Vamos chorar de arrependimento com ela. Vamos chorar os nossos pecados. Vamos nos dirigir à Virgem Dolorosa e vamos nos pedir lágrimas. Digamos: deixa-me chorar, ó Senhora, porque eu sou o culpado e vós sois inocente. Agora, ela chora de amor. Por que nós não choramos de dor? Vamos pedir à Virgem Maria que ela continue intercedendo por esta nossa Semana Santa.
que ela nos vá conduzindo aos mistérios cada vez mais profundos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Que nós velemos neste momento o corpo de Jesus juntamente com a Santíssima Virgem Maria. Que o nosso coração esteja unido ao dela, para que, unidos os nossos corações ao coração de Jesus, o nosso único tesouro, nós saibamos chorar os nossos pecados e esperar alegres a sua ressurreição gloriosa. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Escada, rogai por nós. Bendita seja